Neurologista e cirurgião vascular, Dr. Alexandre Campos Moraes Amato, de São Paulo. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Bom, obrigado pelo assunto. É bem interessante, acho legal ver tanta gente interessada na educação e a formação do cirurgião vascular. Eu sou professor da Unisa, dou aula para o 4º e 5º ano. Também ensino, em parte, os residentes da cirurgia geral. Lá não tem residência de cirurgia vascular. E ano que vem acho que eu completo 10 anos lá na faculdade. É pouco, mas acho que é o suficiente para começar a ficar meio crítico com o que a gente está fazendo. A primeira pergunta é: quem é o cirurgião vascular? Se eu quero lapidar o cirurgião vascular, quem que é o angiologista? Quem que é o cirurgião vascular? A gente está, entre outras crises, a gente está no meio de uma crise de identidade. Eu vejo muitas discussões em mídias sociais sobre determinada especialidade fazendo determinado tratamento com determinada doença. Então, nós somos donos da doença, é isso? Ninguém mais pode tratar, ninguém mais pode oferecer alguma coisa para o seu paciente? Na verdade, essa é uma crise de identidade. E por quê? Porque a formação, a criação das especialidades, elas surgiram como resultado de tentar agregar a maior quantidade de assuntos, uma divisão didática, para que fosse possível que uma pessoa detivesse o conhecimento naquela área. Então, lá atrás, os médicos faziam tudo, né? Quando o conhecimento médico começou a crescer, nós tivemos que fazer essa divisão e a divisão das especialidades. E a cirurgia vascular foi criada lá atrás. Mas e o que aconteceu nesse tempo todo? A informação médica, todo mundo está seguindo as orientações do Fabrício, né? Estão publicando bastante. Essa é o gráfico pesquisando vascular surgery no PubMed, né? Esse crescimento, 1920 estava lá embaixo e agora já está lá em cima. Cada ano aí 20 mil publicações só com o termo vascular surgery. Então, a gente sabe, isso aqui não é novidade para ninguém, o conhecimento biomédico dobra a cada 5 anos. Tem um outro trabalho que é um pouquinho mais realista, fala que é em torno de 9 anos para dobrar o conhecimento médico. É impossível para o médico ter o conhecimento todo necessário para cuidar dos seus pacientes. Então, a gente tem que ter essa autocrítica. E a responsabilidade do médico é de conectar a necessidade do paciente com a literatura médica acumulada nos últimos 5.000 anos, né? Aí eu resolvi fazer um pouquinho de cálculo. Então, fui pesquisar algumas doenças e termos frequentes dentro da cirurgia vascular. Então, varizes, aterosclerose, aneurisma, trombose e linfedema. Todos os artigos publicados no PubMed deram 485.636. Se a gente quisesse atualizar, começar do zero hoje, nós teríamos, lendo 10 mil artigos por ano, que é factível, tá? Só vai trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, lendo 5 artigos por hora. É possível, né? Não que eu sugira isso para alguém. Mas após você terminar tudo isso em 48 anos, você vai ter um acúmulo de mais 1.800.000 artigos para ler. Então, você vai levar mais 187 anos de leitura para completar. Então, na verdade, a mensagem aqui é: o conhecimento médico aumentou, e aumentou muito. Quando foi definida a especialidade, a gente era um pequeno pontinho dentro do conhecimento médico, e a gente compartilha partes dessa área com outras especialidades. Então, isso tem que ser revisto. Quem é o cirurgião vascular? Então, vamos lá. O diagnóstico médico é um complexo mecanismo intelectual que a gente vai usar uma estratégia para tentar unir o nosso diagnóstico com a literatura,
com o que tem de mais recente. Então, optando por uma doença que vai explicar a maior quantidade de sinais e sintomas do paciente e estabelecendo as prioridades funcionais, orgânicas e estéticas. O que eu vejo da cirurgia vascular é que tem uma particularidade um pouquinho diferente das outras especialidades. Então, os demais médicos vão procurar a doença no órgão, né? Procuram localizar a doença, analisar seus aspectos, estabelecer o limite da lesão, pesquisar o grau de invasão de estrutura, estudando propagação e ainda repercussões sistêmicas. O cirurgião vascular é um pouquinho diferente, ele vai procurar a doença no vaso, com a lesão no órgão à distância, em um órgão que deveria estar sadio. Então, a gente busca o saudável procurando a doença onde está a irrigação. Então, procurando a distância, querendo saber o que não está lesado, definindo o que é viável. É uma visão qualitativa reversa da habitual, preocupada fundamentalmente com o grau de vitalidade dos tecidos. Eu acho que essa é uma particularidade do cirurgião vascular. Ele procura o sadio e o vivo para salvar ou preservar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir o que o cirurgião vascular deve saber, né? Isso parece fácil, mas a gente acaba colocando muita coisa no saco e aí fica inviável. Então, a gente tem que definir também o que ele pode não saber, o que ele pode ignorar. E a área mais cinza de tudo isso e mais difícil de delimitar é o que ele pode ignorar das outras especialidades, né? Isso aqui é complicado. Então, por quê? Porque existem dois tipos de informações necessárias. Então, uma informação desconhecida. Então, estou com o paciente na minha frente e eu sei que ele tem um problema e eu sei que existe uma solução, mas eu não conheço a solução. Então, eu vou buscar e procurar essa informação. Essa é uma informação percebida. Eu percebo o que eu não sei. Mas o grande problema está no que eu não percebo que não sei. É a ausência da consciência da própria limitação. Então, é não percebido, não foi reconhecido a demanda e, portanto, o médico nem sabe que há uma resposta para essa pergunta. Então, o que a gente faz, né? Naturalmente, a gente acaba adotando alguma postura. Existe a estratégia do avestruz, né? A grande maioria das pessoas acaba indo em congresso, fica ouvindo de orelha o que alguém está falando, alguma novidade, alguma coisa, e a gente acaba absorvendo por osmose, né? Então, Sackett falou que a maioria dos médicos mais antigos acaba utilizando essa estratégia. Na verdade, eu vejo que do que eu aprendi na residência, 90% do que eu faço hoje não foi o que eu aprendi na residência. Então, houve uma evolução muito grande. Então, eu sou cirurgião vascular pelo que eu faço hoje ou pelo o que eu aprendi na residência, né? Então, a estratégia do pombo é a estratégia mais comum, convívio dos colegas, capturando informação. Desculpa, eu falei do avestruz e acabei falando do pombo, mas o médico que ignora a correnteza das informações. Então, ele simplesmente vem um monte de novidade, vamos tocar a minha vida. A estratégia do pombo é essa. Então, eu estou no congresso, fico ouvindo as pessoas falando, ouço uma coisa nova, uma coisa outra, ouço dos representantes de empresa, de laboratório, vou atrás de uma novidade diferente. Quando tem um caso mais complicado, eu vou conversar com um colega, faço uma discussão, às vezes leio um artigo científico, mas também acabo usando muito a mídia leiga para trazer informação. Então, isso é muito preocupante e acaba se incomodando quando o paciente traz novidade. Então, o paciente chega com um site, gostaria de saber sobre esse tratamento, né? Então, a estratégia mais rara, eu acho legal, o Fabrício comentou também sobre a medicina baseada em evidência, você usar a sua prática para buscar uma resposta baseada em evidências. Então, você cria o seu conhecimento, paciente por paciente, identificando as questões à medida que elas surgem. Eu acho a melhor estratégia de todas. O paciente chega, você identifica a pergunta, vai atrás da literatura, acha uma resposta, faz, entre aspas, aí uma meta-análise, e aí você tem a sua formação, a sua experiência própria. Mas ninguém tem o tempo necessário e poucas pessoas têm a capacidade estatística para fazer essa avaliação. Aí tem a estratégia da gralha, que é semelhante à do pombo, mas também vai procurar volta e meia por um guideline, uma pesquisa mais
mais aprofundada, mas, infelizmente, as fontes vão ter brechas, as evidências podem não existir, pode não ser útil. Então, na verdade, o que a gente vai ter que adotar, e esse é o futuro, é a estratégia desumana. É desumano tentar acompanhar toda a informação que é publicada e que tem disponível hoje em dia. Então, a gente vai começar a ter que usar a tecnologia, a inteligência artificial. Isso é realidade hoje em dia. Então, os médicos, isoladamente, não têm condições de acompanhar as pesquisas novas, mas grupos podem alimentar computadores com informações de médicos e pacientes. Uma estratégia mais antiga é a biblioteca Cochrane, né? São perguntas com respostas bem objetivas, com meta-análises, tentando facilitar tudo isso. Essa é a realidade, isso que a gente tem que adotar. Então, considerando isso, nós vamos resolver o problema de excesso de informação? Não, não tem solução. Pelo menos não até eu morrer, com certeza não vai ter resposta para isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que se adaptar, né? Estava falando das aves, a gente tem que se adaptar. Então, lembrando, a Constituição fala que a educação médica tem por finalidade o pleno desenvolvimento do profissional, seu preparo para o princípio de cidadania e sua qualificação para o exercício da medicina. Mas, nos últimos anos, a gente viu uma proliferação de faculdades sem condições de ensino, a gente viu uma proliferação de médicos sem treinamento ou sem capacidade, a gente tem que aprender a lidar com isso. É a nossa realidade. Já aconteceu. Então, o que a gente vai fazer? Houve uma quebra do relacionamento médico-paciente. Isso a gente vê diariamente com reclamações em mídia social. O pessoal falando mal de médico, briga de médico com enfermeiro, todo mundo está brigando e todo mundo tentando puxar o seu lado da sardinha. Por quê? Porque saúde virou um negócio. Então, nós temos que restabelecer a relação médico-paciente. Acho que isso é um ponto crucial em que a formação do cirurgião vascular e de qualquer outro especialista tem que ser baseado, né? Então, quais são os nossos desafios? O jovem de hoje ele vai exercer a profissão num mundo totalmente diferente do que o de hoje. Então, como eu disse, 90% do que eu faço, hoje eu não aprendi na residência. Então, a gente tem que preparar o cirurgião vascular para isso. Aprender a raciocinar com os dados em evolução para resolver os problemas desconhecidos, sequer imaginados. Quem aqui aprendeu na faculdade sobre chikungunya? Né? Sociedade exigente, onde o doente descontente quer o médico mais competente. A acessibilidade à informação, a velocidade da informação, as mídias sociais e tudo mais, acabam aumentando a exigência. Exigência, pessoal. Enquanto está todo mundo brigando para ter um papelzinho que permite determinada especialidade, tratar determinada doença e falar, eu posso, você não pode, porque eu tenho o certificado, você não tem, na verdade, o que está sendo medido não é isso. A sociedade está medindo e a sociedade vai querer resultado. A gente tem que medir resultado. E a competência intelectual também requer a emocional. Isso é muito importante. Então, qual é a nossa atitude com relação a tudo isso? Restabelecer o vínculo médico-paciente, mas isso só vai acontecer se a gente resgatar o ser humano dentro do homem. E a cirurgia vascular deve ser centrada no paciente e não na doença. Então, a cirurgia vascular não é dono de determinada doença. Então, o médico está com o seu paciente e essa tem que ser o centro. Então, como que a gente vai lapidar o cirurgião vascular? Preparando para o futuro e não para o presente. Obrigado. Comentar a respeito das palestras, eu queria aqui dar um depoimento de como é que foi a abertura da Liga Acadêmica Paulista